Olá, sejam bem-vindos ao episódio 171 de E o Resto é História, com os radiofónicos Rui Ramos e João Miguel Tavares. A invasão da Ucrânia pela Rússia tem motivado alguns ouvintes a olhar para o passado e o Pedro Ramos Dias recuou até ao início da Segunda Guerra Mundial para nos enviar uma questão muito pertinente. Diz ele, a invasão da Polónia pela Alemanha nazi no dia 1 de setembro de 1939 provocou a declaração de guerra de França e Grã-Bretanha. No entanto, a invasão da Polónia pela Rússia Soviética no dia 17 de setembro de 1939, ou seja, 15 dias depois, não provocou a declaração de guerra dos mesmos países aliados a este segundo invasor. A pergunta do nosso ouvinte é simplesmente porquê? Ou seja, ele acrescenta que, passados 6 anos de guerra, a União Soviética conseguiu anexar definitivamente a parte oriental da Polónia, para a Bielorrússia e para a Ucrânia, e manter a nova Polónia sob a ocupação do seu exército. O que significa que, em termos territoriais, foi o único vencedor material da Segunda Guerra Mundial. Ora, o Pedro Ramos Dias relembra ainda mais um detalhe. A própria Rússia Soviética anexou também a antiga Prússia Oriental, cuja consequência foi a desestabilização política dessa zona. Bom, o ouvinte está naturalmente a falar do atual esclavo russo de Kaliningrado, portanto que está ali entalado entre a Polónia e a Lituânia, junto ao Mar Báltico, e que durante séculos foi o coração da Prússia e sede da extraordinária cidade de Königsberg. Quem sabe um dia, talvez valha a pena, não é, Rui, dedicar um programa a Königsberg. É, de facto, uma história extraordinária de como as coisas no leste estão sempre a saltar de um lado para o outro e a mudar de país. Bom, parabéns ao nosso ouvinte Pedro Ramos Dias pela pergunta e também pelo enquadramento muito profissional. E agora compete a ti, Rui, explicar porque é que a Rússia Soviética escapou sem uma declaração de guerra em 1939, quando também invadiu a Polónia 2 semanas depois da Alemanha, contribuindo também para a rápida rendição do país e ficando depois com praticamente metade dele. Verdade. Bem, a primeira nota que tem de ser feita é que a invasão soviética da Polónia Oriental, 17 de setembro de 1939, não foi uma improvisação. Isto não foi algo que aconteceu por uma decisão Pela força das circunstâncias. da última da hora da liderança soviética. Não, estava prevista nas cláusulas secretas do pacto entre a União Soviética e a Alemanha nazi de agosto de 1939. Esse pacto era, de facto, uma partilha da Polónia, era a base desse pacto, com a parte ocidental para a Alemanha e com a parte oriental da Polónia para a União Soviética. Aliás, a Alemanha a Alemanha nazi e a União Soviética tinham precisamente isto em comum. Eram duas potências que nenhuma delas admitia a existência de uma Polónia independente e livre. Até à Primeira Guerra Mundial, a Polónia tinha existido partilhada, o antigo reino da Polónia tinha existido partilhado entre o Império Russo e o Império Alemão, e era assim que os líderes nazis e os líderes comunistas da Rússia achavam que devia voltar a ser, isto é, a República da Polónia que tinha surgido em 1918 devia desaparecer e aqueles territórios que estavam ali deviam ser outra vez partilhados entre a Alemanha e a União Soviética. Aliás, a República da Polónia surge e consolida-se entre 1918 e 1920, portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, através de confrontos militares, isto é, uma insurreição de polacos e depois de confrontos militares, quer com a Alemanha, com os alemães, quer com a União Soviética, com a nova União Soviética. Em 1920, os polacos param o Exército Vermelho, que está a avançar para o Ocidente, param-no em frente de Varsóvia, uma grande derrota, infligem ao Exército Vermelho uma das grandes derrotas da sua história. Para os líderes soviéticos isso é um trauma, quer dizer, eles ficam mesmo convencidos, portanto os líderes comunistas da Rússia ficam mesmo convencidos que foram os polacos que impediram a revolução que tinha começado na Rússia de se tornar uma revolução mundial ao derrotarem os comunistas em frente de Varsóvia. Portanto, havia um rancor especial contra os polacos na União Soviética. Aliás, Stalin, que era o líder soviético em 1939, tinha sido um dos comissários políticos de um dos exércitos soviéticos que tinha sido derrotado em frente a Varsóvia em 1920. Portanto, há um rancor um rancor especial contra os polacos na União Soviética. A Alemanha invade a 1 de setembro
E nas semanas seguintes, a liderança alemã, enfim, faz inquéritos ou tenta perceber quando é que os soviéticos vão avançar. E, portanto, desde o princípio, eles estavam à espera que os soviéticos também colaborassem na destruição militar da Polónia em 1939. E isto também, em grande medida, porque a Alemanha encontrou talvez um pouco mais de resistência do que estava à espera. A desproporção era grande entre a Polónia e a Alemanha. A Alemanha era um grande país, 79 milhões de habitantes, mas a Polónia também não era um país pequeno. Isto era um país grande territorialmente e tinha cerca de 31, 32 milhões de habitantes. Sim, portanto, era menos do que a Alemanha, mas certo. Não era um país, não era a Holanda ou a Bélgica, quer dizer, era um país grande. E os polacos lutaram bem, quer dizer, lutaram bem, não, quer dizer, não conseguiram atingir os seus objetivos, mas lutaram denodadamente, deram tiveram quase 60 mil mortos em combate, quer dizer, o que mostra que lutaram mesmo. Conseguiram causar 10 mil mortos ao exército alemão num mês de combate e, sobretudo, enfim, quase 15 dias de combates mais acesos. A operação durou quase um mês, mas 15 dias foram os mais acesos e sobretudo, provocaram um grande desgaste de material ao exército alemão. Calcula-se que entre 20% e 30% de algumas linhas de tanques tivessem sido postas fora da ação na Polónia. Isto é, ou por serem destruídos, ou por terem ficado danificados, ou, enfim, ou por estarem avariados. Portanto, foi uma campanha que exigiu bastante do exército alemão. Não foi um passeio militar na Polónia. Os polacos lutaram. E os polacos estavam à espera da ajuda ocidental. Exatamente. Os polacos lutaram a partir do dia 1 de setembro, sempre convencidos que a França e a Inglaterra iriam primeiro declarar a guerra à Alemanha, tal como estava nos tratados entre a Polónia e a Inglaterra e a França, mas sobretudo queriam atacar a Alemanha ao Ocidente. Isto é, queriam atacar a Alemanha, queriam passar o ataque da Alemanha, portanto, ao atacarem a Alemanha, iriam aliviar a situação na Polónia, iriam permitir aos polacos, mesmo que as coisas não corressem bem inicialmente. Os polacos estavam decididos a defender as fronteiras muito à frente. E já vou explicar porque essa razão é uma razão política, não era uma razão militar, mas também militarmente percebiam que se não conseguissem fazer, ou quando fraquejassem na fronteira, tinham um plano para tentar recuar para a parte oriental, para o leste da Polónia, onde pudessem reorganizar-se à espera do ataque francês e inglês à Alemanha para depois contra-atacarem também. Certo. Ora bem, e é quando este movimento, quando as tropas polacas portanto, estão a recuar, ainda estão a defender Varsóvia, mas estão a recuar para se reorganizarem, que de repente os soviéticos lhe caem pelas costas. Não só não chegam os franceses e os ingleses, como chegam os soviéticos. Chegam os soviéticos. Não é uma surpresa total para os polacos, quer dizer, eles não tinham previsto militarmente isso, mas desconfiavam da União Soviética, tinham uma grande desconfiança em relação à União Soviética. Agora, o que é curioso aqui é porque é que a União Soviética demorou, quer dizer, 1 de setembro a Alemanha entra na Polónia, os soviéticos entram no dia 17, e há duas razões para isso. Primeiro, uma razão de puro cinismo. Enfim, as duas razões são de puro cinismo. A primeira é porque a liderança comunista da Rússia está à espera que a Alemanha nazi digamos, se responsabilize pela destruição da maior parte das Forças Armadas polacas e, portanto, está a deixar os homens fazer o trabalho para depois entrar para o rescaldo. E a segunda a segunda razão também é importante, é que eles não querem aparecer como invasores. Quer dizer, isto é, estão a deixar o papel de invasores para os alemães e querem aparecer como uma potência que entra na Polónia argumentando que o Estado polaco deixou de existir e que é preciso proteger aquelas populações que ficaram abandonadas pela destruição do Estado polaco. Portanto, essa é a razão dada pela ditadura comunista da Rússia para entrar na Polónia, que é, bem, as Forças Armadas polacas foram destruídas pela Alemanha nazi, a República Polaca deixou de existir e agora ficam aqui estas populações, sobretudo as populações bielorrussa e ucraniana da Polónia Oriental, que ficam abandonadas e nós entramos para proteger essas populações contra qualquer coisa que lhes possa acontecer. E aqui nós tocamos naquilo que são as dificuldades da Polónia.
Isto é, as dificuldades do Estado polaco neste contexto, e que explica também, ou pelo menos permite explicar um bocadinho a atitude da Inglaterra e da França, que era essa a pergunta do nosso ouvinte, isto é, porque é que não declararam guerra à União Soviética. À União Soviética. Bem, a Polónia era um Estado multinacional, portanto não era composto só de polacos, daqueles 31 milhões de habitantes, só 22 milhões é que eram propriamente polacos, embora seja discutível às vezes o que é que queria dizer polaco e o que é que não queria dizer polaco, quer dizer, porque havia populações que não eram polacas, mas às vezes podiam falar a língua polaca, havia polacos que não falavam polaco, enfim, então não era fácil perceber, a religião era às vezes usada, porque os polacos eram católicos e, portanto, o catolicismo era usado como uma identificação de polacos, mas podia haver católicos também de outras nacionalidades, enfim. Mas dos 31 milhões de habitantes, 22 milhões eram polacos, portanto 70%, portanto, quer dizer, 30% não eram da população da Polónia em 1939, não eram polacos. Havia 4,4 milhões de ucranianos. Reparem, é uma população grande. 1 milhão de bielorrussos. 1 milhão de bielorrussos. Cerca de entre 800 mil, 1 milhão de alemães, não era claro, porque entretanto uns tinham imigrado, portanto às vezes não se percebia, mas quer dizer, também um número avultado de alemães, e depois, claro, havia 3 milhões de judeus, que era uma população definida pela religião, mas que culturalmente era muito separada das outras populações daquela região, até pelo aspecto que tinham, da maneira de vestir, também as línguas que falavam, o Yiddish, que era uma língua alemã, creio que já falámos aqui disso. Portanto, isto não era absolutamente singular na Europa Central, também já falámos aqui disso, agora estamos enfim, à medida que vamos avançando com o programa, com quanto mais episódios, de muita coisa, não é? já tratámos de muitas coisas de que voltamos a tratar. Portanto, a maior parte, ou quase todos os países daquela região, antes da Segunda Guerra Mundial, eram multinacionais. A União Soviética, por exemplo, em 1939, a União Soviética inclui 1 milhão de polacos. Tem 1 milhão de polacos que estão na União Soviética, portanto fora da Polónia, na União Soviética. A Alemanha, na Alemanha nazi, também, enfim, também se discute os números, mas pode ser que em 1939 tivesse cerca de 1,5 milhões de polacos que estavam na Alemanha. Isto é, que viviam na Alemanha, que estavam em territórios que faziam parte do Reich alemão. Só para esclarecer, porque também já falámos nisso aqui, hoje em dia é difícil saber esses números porque houve uma espantosa limpeza étnica após a Segunda Guerra Mundial. E não é? Repito, bem, houve a limpeza étnica dos judeus, não é? Com o Holocausto, mas depois da Segunda Guerra Mundial... Tudo isto mudou desde a Segunda Guerra Mundial. Não, a grande questão é que não era muito fácil identificar as populações, às vezes, por nacionalidades. Quer dizer, porque a nacionalidade as pessoas perguntavam que nacionalidade é que tem, e por vezes a pergunta não fazia sentido para algumas das populações. Por exemplo, há uma citação de um camponês polaco, quer dizer, que lhe perguntam que nacionalidade que o senhor tem, e ele diz, eu sou um católico destas partes, quer dizer, desta região. Quer dizer, não lhe ocorre dizer que é polaco, quer dizer, diz que é um católico desta região aqui, desta zona aqui, quer dizer, sou um católico daqui, quer dizer, e portanto não era, quer dizer, os recenseamentos não eram fáceis quer dizer, não era fácil, e depois, além disso, os recenseamentos eram manipulados pela maior parte destes Estados, isto é, todos os Estados, cada um destes Estados, tinham interesse em diminuir o tamanho das minorias que existiam, das minorias étnicas ou nacionais que existiam de cada um deles, e inflacionar, e por isso é que temos, por exemplo, os alemães diziam que havia cerca de 200 mil polacos na Alemanha, os polacos diziam que havia cerca de 1,5 milhões, quer dizer, portanto, por isso é que eu estou a dar estes números com cuidado, quer dizer, não é fácil. O que se percebe é que as populações estavam mesmo muito misturadas, porque era, enfim, o resultado de terem vivido sob impérios multinacionais durante séculos, portanto não tinham regiões definidas, e isso permitiu, antes de 1939, não só a interferência dos vários Estados, uns nos outros, isto é, a tentar, ou pretensamente a defender as suas populações, mas também a contestarem as fronteiras uns dos outros. Isto é, a dizer, esta fronteira, não, a fronteira não devia passar aqui, porque a maior parte da população deste território é, enfim, da minha nacionalidade, portanto esta parte do território devia pertencer a este Estado e não pertencer àquele. Ora bem, isto desde cedo, que foi usado pela França e pela Inglaterra para
digamos, Não alterar se a meter na Polónia? sua atitude com a Polónia. Em 1939, a França e a Inglaterra tinham-se convencido, depois do desmembramento da Checoslováquia, que não era possível negociar com Hitler. Portanto, em 1938 tinham tentado negociar um acordo sobre a Checoslováquia, Hitler tinha feito o acordo e depois tinha violado o acordo, isto é, tinha acabado por ocupar toda a Checoslováquia e, portanto, as potências ocidentais, e sobretudo a Inglaterra e a França, tinham convencido bem este homem não respeita as negociações, isto é, mente e depois faz outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, estavam muito interessados em adiar um choque militar com a Alemanha. Isto é, um confronto militar com a Alemanha, uma guerra com a Alemanha. Porque não se sentiam preparados ou porque pensavam que tinham outros meios que lhes permitiriam dominar ou controlar a Alemanha que não os meios militares. Por exemplo, a pressão diplomática, isto é, ou isolar a Alemanha diplomaticamente, ou então economicamente. Isto é, por exemplo, em 1939, o plano principal da Inglaterra e da França, sobretudo da Inglaterra, é tentar isolar a Alemanha economicamente para provocar uma espécie de bancarrota do Estado nazi. Nós também já falamos nisto aqui, lá está. Exatamente. Aquela de rolo de guerra, não é? A de rolo de guerra, a Phony War, entre setembro de 1939 e maio de 1940, quer dizer, em que... Houve declarações de guerras, mas não houve praticamente conflitos diretos. Aquela iniciativa clássica nestas guerras, que é um ataque às tropas do inimigo no território do inimigo. Nem a Inglaterra nem a França tomam essa iniciativa e a Alemanha também dão até maio, quer dizer, a Alemanha também não se mexe, portanto a frente ocidental não acontece nada. Durante 8 meses praticamente não acontece nada. Ora bem, mas esta ideia de que era possível, digamos, pressionar a Alemanha explica em parte o acordo com a Polónia, a garantia que a Inglaterra e a França dão à Polónia de que garantem a independência do país contra uma invasão da Alemanha. Portanto, é arranjar um aliado a leste para fazer pressão também sobre a Alemanha, mas por outro lado explica também que quando a Polónia é invadida, 1 de setembro, ainda demora um ou 2 dias, até 3 de setembro, para declarar a guerra, mas, enfim, isso era compreensível. Eles primeiro fazem um ultimato à Alemanha para retirar da Polónia, depois a Alemanha não retira, e no dia 3 de setembro declaram guerra, mas não atacam a Alemanha. E, portanto, assistem, digamos assim, à queda da Polónia. À queda da Polónia. Confiando na tal pressão económica, mas também com aquela ideia de que talvez ainda se possa chegar a um acordo, quer dizer, enfim, para evitar uma guerra maior, admitindo que a parte ocidental da Polónia, ou pelo menos uma parte da parte ocidental da Polónia, se calhar fazia sentido que pertencesse à Alemanha porque incluía muitas cidades alemãs e que tradicionalmente tinham feito parte da Prússia, portanto, da Alemanha, do Reino da Prússia e depois do Império Alemão. Perante a União Soviética, quando a União Soviética ataca, a ambiguidade da França e da Inglaterra é ainda maior. Em 1939, a Inglaterra e a França tinham tentado obter a Aliança Soviética, isto é, a Alemanha também. Toda a gente tinha negociado com a União Soviética, a União Soviética tinha negociado com toda a gente, a tentar ver quem é que lhe dava mais. Tinha sido a Alemanha nazi que lhe tinha dado mais, isto é, que tinha permitido à União Soviética expandir-se na Europa Central, que era isso que a União Soviética queria. Os aliados estavam mais relutantes em admitir essa expansão soviética. A Alemanha nazi disse: sim, senhora, vocês entram na Polónia, nós entramos também na Polónia. Obviamente nem a Inglaterra nem a França estavam disponíveis para partilhar a Polónia com a União Soviética. Portanto, a União Soviética faz o pacto com a Alemanha nazi, um pacto de colaboração que, aliás, vem além da partilha. Eles passam a fornecer materiais à Alemanha nazi. Mais, a Rússia comunista passa até a entregar comunistas alemães aos nazis, isto é, a mandá-los para a Alemanha, onde, enfim, eram presos, executados, etc. Portanto, uma grande colaboração. A Rússia comunista é a grande aliada da Alemanha nazi e, aliás, um dos fatores da Segunda Guerra Mundial, esta aliança, este apoio que dá à Alemanha. Agora, Inglaterra e França, de alguma maneira, mesmo a partir de 17 de setembro, nunca abandonaram a ideia que ainda poderiam, talvez, arrastar a União Soviética para uma aliança com os aliados, contra a Alemanha. E, portanto, perante
a invasão soviética, foi claro que eles não queriam declarar a guerra. E uma das coisas que usaram, isso, sobretudo os ingleses, foi de que a garantia que tinham dado à Polónia de independência só se aplicava a uma invasão da Alemanha. Isto é, só contra a Alemanha que essa garantia tinha efeito. E não, portanto, não contra a União Soviética. Okay. Uma coisa ridícula, quer dizer, portanto, a União Soviética pôde sempre, portanto, invadir a Polónia impunemente, no sentido em que não corria o risco da Inglaterra e a França. Essa na verdade, é a resposta direta à pergunta do nosso ouvinte, não é? Sim, portanto, eles entenderam. Porque é que não foi declarada a guerra? Por essa razão. Sim, portanto, a Inglaterra, o governo inglês e o governo francês sentiram que estavam comprometidos em declarar a guerra no caso de uma invasão da Alemanha e da persistência dessa invasão, não sentiram que estavam comprometidos a declarar a guerra no sentido da União Soviética, porque achavam que as garantias que tinham dado à Polónia só se aplicavam contra a Alemanha, não se aplicavam contra outro país qualquer, incluindo e nesse aspecto a estratégia de Stalin funcionou, não é? Ou seja, a estratégia de não se meter logo na guerra, esperar 15 dias e depois aparece como salvador em vez de como invador. Porque o argumento utilizado por Stalin de vir proteger as populações bielorrussa e ucraniana calaram de alguma maneira, isto é, foram mais ou menos aceitos também pela Inglaterra e pela França. Enfim, de facto, ele está a ocupar territórios onde a maioria da população é ou bielorrussa e, portanto, ou está a salvá-los dos nazis. Está a ocupá-los ou está a integrá-los na União Soviética, uma vez que uma grande parte da Bielorrússia e uma grande parte da Ucrânia, isto é, da atual Bielorrússia e da atual Ucrânia, faziam parte da União Soviética já em 1939. Portanto, a Polónia é assim traída uma vez, uma primeira vez, aliás, e depois é traído uma segunda vez, porque o ouvinte também faz referência a isso, é traído uma segunda vez durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra e os Estados Unidos, enfim, os Estados Unidos a partir de 1941, aceitam que a União Soviética anexasse a Polónia Oriental, que vai integrar nas repúblicas socialistas soviéticas da Bielorrússia e da Ucrânia. Portanto, há uma anexação da Polónia Oriental que é compensada pela anexação à Polónia da Alemanha Oriental. Portanto, a Polónia, entre 1939 e 1945, desliza para o Ocidente, cerca de 200 ou 300 quilómetros para o Ocidente. Isto é, perde a parte oriental para a União Soviética e fica com a parte oriental da Alemanha. Mas isso lhe é atribuído. Mas estás a falar depois de 1945. Depois de 1945. Depois de 1945. Além disso, a Inglaterra e os Estados Unidos aceitam também que a União Soviética imponha uma ditadura comunista na Polónia. E isto, apesar de milhares de soldados polacos terem fugido para a Roménia em 1939 para passarem o Ocidente, porque esse era o terceiro plano da Polónia, que era, no caso de ser completamente ocupada pela Alemanha, pôr o exército na Roménia para poder ser transportado para o Ocidente, para continuar a guerra ao lado da França e da Inglaterra, do lado ocidental. E isso aconteceu, isto é, muitas unidades do exército polaco entraram na Roménia, conseguiram ir para o Ocidente. Por exemplo, na campanha de Itália de 1943-44, combateu uma divisão polaca de 50 mil homens. Quer dizer, portanto, era muita gente. A Royal Air Force, durante o Blitz, em 1940, teve imensos pilotos polacos. Quer dizer, porque a aviação polaca, aliás, foi bastante eficaz contra a aviação alemã em 1939. Portanto, tinham o governo no exílio em Londres. Quer dizer, havia um governo polaco no exílio em Londres, ao lado dos aliados. Pois bem, em 1944-45, os aliados decidiram que a aliança com a União Soviética era muito mais importante do que a Polónia. A Polónia passou a ser, aliás, um dos livros sobre a história desta época chamam-lhe o aliado inconveniente. Quer dizer, aquele que já não dava jeito de ser aliado da Inglaterra e dos Estados Unidos, quer dizer, porque perturbava as relações com a União Soviética. Portanto, foi deixado cair completamente. Foi depois também... que é uma história antiga da própria Polónia, não é? Porque isso já tinha acontecido no início do século XIX com Napoleão, quando as tropas polacas combateram ao lado de Napoleão e também foram traídas. A Polónia era uma das grandes nacionalidades da Europa que no século XIX não correspondia a Estado nenhum. Quer dizer, portanto, os polacos estavam ocupados, quer
Império Alemão, quer pelo Império Russo. E entre 1939, a história da Polónia na Segunda Guerra Mundial é, portanto, ao mesmo tempo heroica, isto é, no sentido dos esforços que eles fazem, eles conseguem constituir um exército clandestino no interior, que em 1944 se levanta, organiza uma grande insurreição em Varsóvia para libertar a cidade dos alemães. O exército soviético tem noção disto, para a sua ofensiva, para deixar os alemães destruir a insurreição polaca e só depois é que avança. Portanto, o cinismo de Stalin era total. Claro que invocou o facto de estava a reorganizar as suas tropas, não podia entrar, etc. Mas a ideia de destruir aqueles que na Polónia estavam a lutar por aquilo que era também a independência da Polónia, que não interessava à Rússia comunista. Portanto, é muito provavelmente a razão principal. E entre 1939 e 1941, a história da Polónia, portanto, quando a Polónia está sob a dupla ocupação, isto é, a parte ocidental sob a ocupação nazi e a parte oriental sob a ocupação comunista, portanto, a dupla ocupação, e as duas ocupações são horríveis e muito iguais uma à outra. Isto é, ambas assentam num projeto de destruição da nação polaca através da eliminação das suas elites sociais e intelectuais. Tanto nazis como comunistas levam a cabo grandes campanhas de extermínio contra os intelectuais e contra os quadros polacos. No caso da parte da Polónia ocupada pelos comunistas, pela União Soviética, estima-se que a cada momento cerca de 10% dos polacos adultos do século masculino estariam presos. Quer dizer, portanto, a cada momento 10% da população masculina adulta polaca estava na prisão e a União Soviética organizou execuções enormes. Mais de 100 mil pessoas 100 mil polacos foram executados pelos soviéticos entre 1939 e 1941, incluindo 20 mil oficiais do exército polaco, que eram prisioneiros de guerra dos soviéticos e que foram executados naquela floresta de Katyn, numa operação secreta que depois permitiu aos soviéticos tentar atribuir o crime aos alemães. E levaram o cinismo ao ponto de, em Nuremberg, tentaram fazer com que esse crime fosse atribuído aos alemães e os alemães fossem julgados por esse crime. Perante, mais uma vez, a passividade da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, que com certeza sabiam exatamente, como toda a gente sabia, que aquele crime tinha sido cometido pelos comunistas na Polónia. Portanto, é uma história verdadeiramente trágica, quer dizer, a história da Polónia durante a Segunda Guerra, das histórias mais tristes, quer dizer, já falámos aqui, depois, claro, todos os judeus da Polónia, quase 90% são exterminados durante o Holocausto na Polónia, portanto, uma região, um país completamente devastado, quer dizer, é uma das histórias mais trágicas do século XX, ou da Ucrânia também, enfim, daqueles países que fazem parte daquelas terras de sangue, como lhe chama o Timothy Snyder, quer dizer, e de facto são... E acho que é interessante para um país como Portugal, aqui neste canto muito extremado da Europa, ter noção do que é a história destes países na Europa Central, da sua imensa tragédia, do seu imenso horror que estas populações viveram durante o século XX. São histórias... É uma história para nós quase inimaginável, quer dizer, uma história de destruição, de degradação, de massacre, de divisão, de ódio, uma história horrível. E quando muitas vezes as pessoas se interrogam, até cá em Portugal, com algum espanto, como é que se explica esta generosidade transbordante dos polacos em relação, por exemplo, aos ucranianos e a capacidade que eles tiveram para acolher milhões de pessoas, ainda agora. Pois. Esta história explica Sim, muita coisa, história explica muita na coisa. relação com a Rússia Soviética. Muito bem. Passamos a histórias mais animadas, que isto não precisa de ser sempre trágico. Bom, a data oficial é 18 de outubro de 1922. Faz agora mesmo 100 anos e o que se terá ouvido foi qualquer coisa parecida com isto. Duello, Marconi House, London, Morley. Bom, digo qualquer coisa parecida com isto
porque se trata de uma reconstituição das primeiras palavras proferidas pela British Broadcasting Company em 1922, mais tarde British Broadcasting Corporation, que todos nós conhecemos como BBC. Portanto, a mítica estação de rádio e logo depois, na década de 30, a mítica estação de televisão, a Voz da Liberdade durante a Segunda Guerra Mundial, que alcançou um extraordinário prestígio ao longo da segunda metade do século XX e se tornou sinónimo ainda hoje de serviço público de rádio e televisão. Rui, o que é que mudou no Reino Unido e depois no mundo com o surgimento da BBC há 100 anos? Mudou muita coisa e mudou sobretudo a ideia, isto é, mudou a ideia daquilo que era possível fazer para unificar uma população culturalmente. Estavam-nos unidos? As populações das sociedades ocidentais, das sociedades do resto do mundo até ao século XX são populações muito segmentadas. Bem, classes sociais, pois, classes sociais, regiões, quer dizer, mas mesmo dentro de populações que têm a mesma religião e que têm a mesma língua, as diferenças podiam ser enormes, regionais, de classe, quer dizer, isto é, os costumes, a maneira de falar, os sotaques, podiam ser muito variados, quer dizer, podiam ser muito variados. E aquilo que as pessoas sabiam, quer dizer, a cultura das pessoas, portanto, aquilo que as pessoas tinham aprendido. Reparem, e que sabiam uns dos outros, não é? Sim, porque nós estamos a falar de um mundo em que a escolarização era recente. O que quer dizer, e era mesmo quando existia já a escolarização a um nível apreciável, era uma escolarização ainda bastante reduzida, provavelmente só ao nível primário, portanto a maior parte das pessoas aprendia o que tinham a aprender dentro dos seus meios sociais, culturais, de que fazia parte, familiar, regional, e portanto tinha uma cultura completamente diferente de alguém que, dentro do mesmo país, falando a mesma língua, tendo a mesma religião, portanto as mesmas referências, vivia mais 100, 200 quilómetros ao lado. Ora bem, é com a rádio, é com o fenómeno da rádio que aparece pela primeira vez a possibilidade de criar, nas sociedades ocidentais e depois também no resto do mundo, uma cultura comum e homogénea, claro, baseada numa outra cultura, que é a cultura das classes médias educadas do mundo ocidental. É essa a base. Isto é, daquelas elites que frequentavam os liceus, as universidades, que liam livros, que iam aos teatros, que iam aos museus, etc. Isto é, tentar universalizar o modo de vida dessas, e a educação e a visão do mundo dessas enfim, dessa parte da população, enfim, torná-la generalizada. E a rádio é precisamente o instrumento que, digamos, que faltava até então para conseguir isso. A BBC começou pela rádio nos anos 1920, experimentou também televisão nos anos 1930, mas só iniciou depois de emissões regulares de televisão a partir dos anos 1940. E qual a razão de ser da BBC para percebermos então este projeto de homogeneização que está por trás da BBC? As autoridades públicas na Inglaterra quiseram evitar um modelo americano de criação e expansão da rádio. Nos Estados Unidos a rádio tinha sido uma explosão nos anos 20, com muitas estações de rádio privadas locais. Portanto, há imensas estações privadas locais, com as suas programações, com as suas áreas, com os seus âmbitos, com as suas coberturas locais, etc. E com fins comerciais. A maior parte destas estações querem obter audiências para obter receitas de publicidade. Quer dizer, é assim que aquilo se baseia. E na Inglaterra, nos anos 20, a ideia é fazer uma coisa completamente diferente. Em vez de, portanto, haver essas imensas estações de rádio privadas, comerciais, haver uma grande estação pública nacional, e não regional, portanto, nacional, com fins morais e culturais e, portanto, sem fins comerciais. Para educar a pátria? Para educar o país. Portanto, a BBC começa com a tal company, quer dizer, British Broadcasting Company, por ser propriedade de fabricantes de receptores de rádio, portanto, eles associam-se. Eles estão interessados em ter uma rádio. Acontece hoje com portanto, tem uma licença pública de emissão, portanto, tem uma concessão para este serviço público, e em 1927 torna-se propriedade do Estado, porta-se então
a British Broadcasting Corporation, portanto torna-se propriedade do Estado, não tem receita comercial. Portanto, a receita é de impostos sobre os receptores. Isto é, quem tem um receptor paga um imposto anual que sustenta a BBC. A BBC não tem concorrência, portanto não há outras rádios, nem há até 1955 outras televisões, portanto entre 1946, quando começam as emissões regulares de televisão, 1955 também é a única televisão, e a rádio, o monopólio da rádio mantém quase até aos anos 70. Portanto, até 1973, a única rádio que se ouve em Inglaterra é a BBC. Não há rádios locais. Não há rádios locais. Ganha uma dimensão extraordinária, não é? Portanto, em 1939, a BBC tem cobertura total da Grã-Bretanha e quase todas as famílias na Grã-Bretanha têm um receptor de rádio ou têm acesso a um receptor de rádio. Que eu não tinha, podia ir a um pub, portanto, um pub, isto é um café, e ouvir rádio. Ora, a rádio é uma imensa revolução. Pela primeira vez era possível olhar para um país, esta rádio pública, este serviço público da rádio, permitia olhar para um país como uma única audiência. Isto é dizer, bem, nós vamos fazer com que todas as pessoas em determinado momento estão a ouvir a mesma coisa. Isto é, não estão a ouvir coisas diferentes, estão a ouvir a mesma coisa. E isso é importante porque a BBC depois, a partir dos anos 60, tem BBC 1, BBC 2, isto é, segmenta-se com música ligeira, música erudita, mas até aos anos 60 há uma única emissão da BBC. Isto é, a BBC para o professor universitário ou para o trabalhador das docas, para o estivador, tem o mesmo programa, oferece o mesmo programa. E isto faz parte da mitologia da BBC. É precisamente oferecer ao estivador e ao professor universitário exatamente o mesmo programa. Claro, segundo os padrões do professor universitário, não segundo os padrões do estivador. Portanto, as direções da BBC, desde o princípio, quiseram explorar isso para digamos, criar esta sociedade unificada, portanto, assumir quase a posição de um grande professor, a ensinar um país, quer dizer, a ensinar um país a gostar de teatro, a gostar de música clássica, a apreciar determinado tipo de debates e de conferências. Portanto, isto é, de repente toda a gente começa a ser tratada como se fosse da mesma, digamos, de uma camada que não existe verdadeiramente na realidade, socialmente, mas existe imaginariamente, quer dizer, toda a gente faz parte deste mundo em que se gosta de música clássica, em que se gosta de ouvir discutir um tema qualquer importante, uma conferência, havia gente a fazer conferências, etc, etc. E impôs também um cânon de oralidade, uma maneira específica de falar. Aparece o BBC English, quer dizer, que é uma maneira de falar, quer dizer, que evita os sotaques das classes sociais e das regiões, que eram muito acentuados. Aliás, até ainda hoje existem em Inglaterra com mais força do que existem, por exemplo, em Portugal. Isto é muito fácil identificar uma pessoa pelo seu sotaque, as suas origens, quer regionais, quer sociais. Portanto, inventa isso tudo. E a figura fundamental aqui, por detrás disto tudo está um homem, aliás, enorme, quer dizer, tem quase 2 metros, o John Reith. Talvez uma das personagens mais importantes do século XX, quer dizer, para a cultura mediática do século XX. É ele verdadeiramente que inventa a BBC. Ele é o diretor-geral da BBC entre 1922 e 1938. Ele era escocês, era calvinista, portanto, a sua ideia é, bem, nós temos esta rádio, temos este serviço público, isto serve para quê? E ele dá a resposta, quer dizer, ele era um indivíduo muito... Isto é para dar o melhor da humanidade. Quer dizer, isto é para introduzir toda a gente naquilo que é a excelência, quer dizer, o que é melhor na sociedade. Portanto, e com... Isto é as palavras dele, num tom moral elevado. Quer dizer, isto é, com um tom moral elevado, quer dizer, com uma certa elevação de tom. Isto dá, por exemplo, no desporto. Curiosamente, a BBC começa por, enfim, cobrir desporto, etc. Mas, obviamente, futebol não. Quer dizer, futebol é uma coisa vulgar, é uma coisa desinteressante. E, portanto, os desportos preferidos é o hipismo e o ténis. Quer dizer, porque é os desportos das classes altas. É isso que se tenta levar toda a população a gostar. Quer dizer, é desse desporto. O futebol é uma coisa vulgar, é uma coisa baixa, portanto, menos interessante. Aliás, daí veio o cognome da BBC em Inglaterra. A titia, quer dizer, a Titi, quer dizer, a tia, quer dizer, até mesmo no sentido quase nosso
House, quer dizer, da tiazinha, quer dizer, a tia, aquela senhora educada, etc. A própria estação. A própria estação, de a tia. Antes do Estado Social, portanto, nos anos 20 e nos anos 30, surge aquilo que nós podemos chamar este Estado cultural. Certo. Isto é, que tenta integrar a população nesta cultura das classes médias ilustradas e educadas. Tenta as introduzir aí, quer dizer, tenta as iniciar nessa cultura para dar-lhes um gosto, quer dizer, criar-lhes um gosto pela música erudita, um gosto pelo teatro, um gosto pelos debates intelectuais, quer dizer, por ouvir escritores. Há muitos escritores a falar aqui na BBC, a fazer conferências, etc. Portanto, este é a BBC do John Reed, quer dizer, é levar o melhor, aquilo que ele acha que é o melhor que uma sociedade ocidental tem, levá-lo às massas, quer dizer, massificar essas coisas. Olha, Rui, nós não estamos na BBC, mas estamos na Rádio Observador, o nosso tempo é limitado. Em FM ele chegou ao fim. Em podcast ele estica-se bastante mais e, portanto, para quem nos está a ouvir FM, até para a semana. Para os outros, vamos continuar só mais um pouco a falar da BBC. Agora, com este modelo de única rádio e uma rádio propriedade do Estado, colocava-se imediatamente a questão da independência desta estrutura. Independência em relação aos governos. Certo. A Inglaterra tem um sistema de 2 grandes partidos. Na altura já era o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, como é hoje. Portanto, nos anos 20, 30... havia rotação. O governo mudava frequentemente, aliás, nos anos 20 e 30 mudou várias vezes, através de eleições livres, portanto, havia o Parlamento. Mas com ele não mudou, pelos vistos, a direção da BBC. E a ideia era essa, isto é, a BBC não podia mudar com o governo, quer dizer, não podia ser a voz de um partido, num determinado momento, quando o partido estava no poder, e ser a voz do partido, do outro partido, quando o outro partido viesse para o poder. Não podia, apenas no sentido de parecia mal. Eu conheço países onde isso acontece. Exato, mas exatamente o argumento aqui é que lhe tirava credibilidade. Certo. Isto é, para isso o grande objetivo que tinha. Repara, o grande objetivo da BBC, que é criar esta... Enfim, esta massa de população educada e... Isto é, tem de ter credibilidade ao dirigir-se a essa população. Não pode correr o risco de uma parte da população dizer isto é a propaganda dos outros, quer dizer, isto é propaganda, isto são os outros a tentar nos convencer. Sim. Portanto, a BBC tem de ter... E o John Reed faz um grande esforço para isso. O exemplo maior que é geralmente dado nas histórias da BBC é a greve geral de 1926, que há uma greve geral na Inglaterra decretada pelos sindicatos, os sindicatos próximos do Partido Trabalhista, portanto o governo é conservador, e o governo conservador julga bem. Agora, isso afeta também os jornais, portanto os jornais deixam de ser impressos, e o governo conservador, onde aliás está Winston Churchill, pensa, bem, a BBC vai estar do nosso lado para fazer, quer dizer, para o combate contra os sindicatos. E o John Reed tenta convencer o governo que isso era contraproducente. Isto é, que beneficiava muito mais o governo se a BBC fosse vista como imparcial. Portanto, dando os dois lados da questão. Isto é, o lado do governo, mas também o lado dos sindicatos. Que isso até seria mais útil para o governo se a BBC fosse vista como imparcial do que uma arma de propaganda. Um mero instrumento do governo para tentar criar uma opinião pública, que isso não funcionaria, que isso não teria resultado. Isto é, que isso não serviria para nada, serviria apenas para descredibilizar a BBC e depois impedir que a BBC mais subtilmente servisse um bocadinho o governo, porque obviamente John Reed estava do lado dos conservadores completamente, quer dizer, não era isto era portanto uma ideia dele, quer dizer, isto é, não, nós vamos ser imparciais, vamos dar um lado e outro, porque assim vamos poder dar um bocadinho mais do governo do que dos sindicatos. Mas não perde a credibilidade. Mas sem perder a credibilidade. Portanto, as pessoas quando nos ouvirem vão acreditar naquilo que a BBC está a dizer. E isso, curiosamente, vai-se aplicar também durante a Segunda Guerra Mundial. Esse princípio de John Reed, entretanto, em 1938, tinha deixado de ser o diretor-geral da BBC e passa a ser o ministro da Informação em 1940 do governo britânico, John Reed. Portanto, ele passa a ser... E, bem, portanto, só para explicar a situação da BBC em 1939, 1940. Nesta altura a BBC usa as ondas curtas, o que lhe permite ter emissões que chegam a todo o mundo.
E já tem serviços em inglês, mas também serviços nas línguas dos países para os quais emite. Por exemplo, transmite os discursos de Churchill, mas transmite também os discursos do General de Gaulle para a França, certo. E para as regiões ocupadas da Europa torna-se uma espécie de rádio livre, quer dizer, isto é uma rádio onde os resistentes contra a Alemanha nazi têm programas, isto é, programação não é da BBC. Por exemplo, o General de Gaulle tem 5 minutos todos os dias. Quer dizer, o General de Gaulle, ou representantes do General de Gaulle, têm 5 minutos todos os dias. E mesmo nessa altura, a BBC tenta ser um bocadinho diferente. Quer dizer, aquilo que a direção da BBC tenta explicar ao governo é que o pior que podia acontecer era se a BBC fosse vista como começando a mentir a favor da Inglaterra. Ele diz, é preferível contar sempre a verdade, mesmo quando a verdade não nos interessa. Tivemos uma derrota, as coisas não correram bem. Mas depois com este elemento cínico. Para quando um dia for necessário contar uma mentira, as pessoas acreditarem nessa mentira. Quer dizer, portanto, era preciso salvar a credibilidade da BBC. Isto é, na Europa ocupada, na Alemanha, mesmo na Alemanha nazi, as pessoas ouvirem a BBC e se a BBC dissesse os alemães estão a perder, as pessoas acreditassem que os alemães estavam a perder, porque quando os alemães estavam a ganhar, a BBC também dizia que os alemães estavam a ganhar. Portanto, este é o princípio, digamos, da BBC. E eles levavam isso a todos os níveis. Por exemplo, uma das coisas que eles recomendam, curiosamente, aos franceses que são responsáveis pela parte da França Livre, do programa lá da França Livre, é Maurice Schumann, quer dizer, que faz a maior parte das intervenções, de vez em quando é o General de Gaulle, mas portanto era um jornalista francês que está em Londres, e os ingleses acharam que ele era muito excitado, quer dizer, a falar, era preciso mais calma. Baixar o tom, que isso era mais credível, quer dizer, isto se você começa a dar a ideia, como eles explicam, que é um fanático, quer dizer, as pessoas vão deixar de acreditar em si. Portanto, repare, isto é uma lógica completamente diferente daquela lógica que é seguida nos países totalitários, na Itália, na Alemanha ou mesmo na União Soviética, onde a gritaria e a excitação são digamos, o estilo do regime. A BBC não, quer dizer, é a contenção, a ideia de dizer a verdade, mas reparem, não era por ingenuidade, quer dizer, isto era mesmo uma coisa calculada para manter uma credibilidade, quer dizer, para manter a credibilidade e para ser mais eficaz. É assim que a BBC consegue sempre digamos, vender o seu estilo ao governo, é dizer isto é mais eficaz. Quer dizer, na causa da defesa pela liberdade, quer dizer, que é uma coisa que a BBC se identifica, é mais eficaz ser imparcial, quer dizer, dizer a verdade sempre que possível, quer dizer, do que começar a mentir a favor das causas boas e de repente não ter credibilidade nenhuma, ninguém acreditar no que estão é um bom a dizer. Ponto, sim, esta independência não é depois só uma questão de estilo, é também uma questão de organização, portanto os diretores da BBC há uma espécie de comissão de governo da BBC, portanto não é o governo do Reino Unido que manda na BBC, há um corpo... uma espécie de Conselho Geral. É, um Conselho Geral que nomeia depois o diretor e durante os anos de 20 e 30, John Reith é um poder por si próprio, portanto a independência da BBC está quase garantida por ser ele, quer dizer, um indivíduo extraordinariamente dogmático, com uma ideia muito clara do que é que quer ser, com uma presença intimidante, quer dizer, portanto com um estilo também abrasivo, portanto ele mantém a BBC, e criam de facto este mito da BBC, que é um mito que é utilizado depois por todos os países onde não se quer adotar o sistema, isto é o modelo americano de rádios independentes e livres, que optam para o sistema, para este modelo também no serviço público, e que foi a maior parte dos países europeus foi assim, tinham a BBC como modelo, para dizer, estão a ver como é possível ser independente. A verdade é que em muito poucos países foi possível fazer isso, e a Inglaterra foi até certo ponto, e de facto foi muito característico, isto era muito peculiar, a situação inglesa era diferente, e depois havia um John Reith, que era de facto um personagem completamente... que aparece, aliás, na BBC, porque concorre à BBC, quer dizer, para ser, ele é um engenheiro, concorre, mas é também o produto da cultura britânica, quer dizer, aquele não conformista, portanto, um presbiteriano, calvinista, que vem para ali, quer dizer, e com uma missão, com um sentido de missão, e cria a BBC, e cria uma cultura
uma que dura cultura até hoje. mediática. Rui, para quem nos está a ver em vídeo, trouxeste uns livros desta vez? Sim, desta vez é só porque não são temas muito, talvez os mais frequentes, talvez valesse a pena indicar alguma bibliografia entre algumas das coisas que existem. Sobre a Polónia, tenho este livro e vou pronunciar portanto, ela é uma historiadora britânica, mas de origem polaca, portanto tem um nome polaco, eu vou tentar pronunciar, Alik Koscianski, The Eagle Unbound, Poland and the Poles in the Second World War, portanto, a águia que não se dobrou, que não verga, assim, e é publicado em 2012 e é a mais completa história da Polónia durante a Segunda Guerra Mundial, porque não só tem os aspectos militares, mas tem o aspecto da ocupação, o aspecto diplomático, portanto, para quem por acaso ficar interessado, enfim, está em inglês, claro, para quem por acaso estiver interessado por este tema, quer dizer, este é digamos, a obra de referência neste momento, isto é, a Polónia, a Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu, e de facto é uma história, ela conta em todos os seus aspectos, desde o Holocausto, repito, a ocupação, etc., e é uma história impressionante, quer dizer, portanto, Ali Koscianski, The Eagle Unbowed, Poland and the Poles in the Second World War. E bem. Para a história da BBC, há muitas coisas sobre a BBC, várias histórias da BBC, é uma história oficial da BBC, etc. Mas este livro, publicado em 2018 por um colaborador da BBC, Edward Sturton, Anti-War, é sobre a BBC durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, ele faz um bocadinho a história antes e uma história depois, mas permite perceber como é que a Segunda Guerra Mundial definiu a BBC também. Isto é, não é que a BBC tenha sido criada durante a Segunda Guerra Mundial, mas digamos que foi na Segunda Guerra Mundial que alguns das suas características, até da sua mística, do seu carisma, foram criados. A primeira vez que ouves a voz do rei, não é? Sim, e a voz de Churchill e de Gaulle, de Gaulle chega aos franceses através da BBC. Por exemplo, o Edward Sturton, que foi jornalista correspondente da BBC em Londres, diz que era facílimo nos anos 80 levar os políticos franceses a dar entrevistas à BBC, porque todos eles estavam gratos à BBC porque tinha feito por eles durante a Segunda Guerra Mundial, e portanto era facílimo. Ele diz, enfim, toda a gente estava disponível para fazer algo para a BBC. O livro é um livro interessante, está baseado em investigação, mas está baseado também em histórias que ele ouviu na BBC, etc. E está escrito num estilo bastante britânico também, e, portanto, combina, não tentando não ser maçador, quer dizer, nunca, não tendo, portanto, é uma leitura bastante agradável e com imensas anedotas também, mas baseada em documentação. E lá está a tia. E lá está a tia, a Anti-War, quer dizer, isto é a guerra da Titi, quer dizer, neste caso, a tiazinha, quer dizer, a guerra da Titi. Muito bem, então olha, que nós cá estaremos para a semana com mais livros e mais histórias. Até lá.